Fala pessoal, tudo bem? Vou ensinar hoje a vocês a utilizar o simulador da Consul para calcular a carga ou calcular o dimensionar um ar-condicionado para o seu ambiente, tá ok? Então vamos utilizar aqui o link que vocês vão receber pelo WhatsApp, tá? Então vamos partir por aqui. Clicando em cima do Consul, vai ser direcionado automaticamente já para o site da Consul, ok? Chegando nesse ambiente aqui do site da Consul, isso está tudo sendo feito pelo próprio celular, tá? Nós vamos clicar em iniciar. Iniciando, ele já pergunta, comece escolhendo o tipo de habitação. Para pessoas que moram em prédio, seria colocado em prédio, ou se a gente quer dimensionar um ar-condicionado com prédio, né? Na casa com telhado, nesse caso uma casa comum com telhado, e uma casa sem telhado, talvez uma laje ou coisa parecida. Nesse caso a gente vai simular para casa com telhado. Próximo. Depois disso, selecione o ambiente que deseja instalar o ar-condicionado. Bom, tem diferença entre quarto, escritório e sala de jantar. Então é muito importante tu conseguir identificar qual seria o cômodo que tu vai fazer esse dimensionamento. Nesse caso nosso do exemplo, a gente vai utilizar um quarto. Próximo. Tá? Qual o tamanho desse ambiente? Para dimensionar é importante saber a área desse ambiente, certo? Se ele é 10 metros quadrados, 12 metros quadrados, assim por diante. Para facilitar nossas contas, o simulador ele nem pede que vocês calculem a área, simplesmente vocês ofereçam as dimensões desse cômodo que fica muito mais fácil. Então vamos dizer que de comprimento esse quarto ele vai ter 2,5 metros e que de largura ele vai ter 3 metros. Então a gente definiu as medidas da peça que a gente quer o ar-condicionado, colocando aqui no simulador. Quarto passo, selecione o período do dia que o ambiente fica exposto ao sol. Como a gente sabe, o sol se move durante o dia. Na verdade, vamos dizer que o sol se mova. Sendo assim, há períodos que o sol vai bater nesse cômodo, vai bater a luz do sol em cima dessa janela, desse quarto, né? Ou tem vezes que não vai bater. Vamos imaginar que na parte da tarde não pega sol, e sim na parte da manhã pega o sol em cima desse quarto. Então a gente coloca manhã. Então na parte da manhã pega sol nesse cômodo. Então eu coloco aqui manhã. Quantas janelas há no local? Ele pergunta o número de janelas que a gente tem nesse cômodo, né? A gente coloca um aqui. Vamos avançar. Podia ser 2, podia ser 3 janelas. Nesse ambiente há cortinas? Sim ou não? Nesse caso, a gente tem uma janela, a gente vai supor que tenha, tá? Então, próximo. Quantas pessoas habitam o local? Bom, esse quarto que a gente está simulando é um quarto de casal. Por que isso? Porque as pessoas acabam esquentando esse cômodo também. Então, o número de pessoas influencia no tamanho do ar-condicionado que a gente vai utilizar. Nesse caso, como é um quarto de casal, a gente vai simular com 2. Próximo. Quantos aparelhos elétricos existem no ambiente? Por que isso? Como as pessoas, os equipamentos elétricos também aquecem o ambiente, fazendo com que seja necessário um ar-condicionado maior. Vamos supor, como é um quarto, que vai ter televisão, vai ter um computador e um outro. O que seria esse outro? Seria um receptor de TV a cabo, pode ser um videogame, pode ser outra coisa. Então, se for tipo um receptor e um videogame, seria 2, correto? Próximo. Quantas lâmpadas há nesse ambiente? Como as pessoas e os equipamentos, as lâmpadas também aquecem os ambientes. Então é interessante que a gente escolha a lâmpada que a gente mais utiliza nesse ambiente, ou a lâmpada que a gente utiliza. Lâmpada normal que ele está considerando como se fosse incandescente, então a gente coloca sempre como fluorescente, no caso uma lâmpada aqui no exemplo. E aqui ele calcula e nos diz que a potência necessária para esse ambiente será de 7.000 BTU. Então, o ar-condicionado que eu vou usar nesse cômodo, ele vai ser um ar-condicionado de 7.000 BTU. Mas Paulo, 7.000 existe, é o valor comercial, certo? Mas vamos supor que, Paulo, não existe um ar-condicionado de 7.000 BTU. Ou esse valor, em vez de ser 7.000, foi um valor de 7.500. O que eu faço? Pega o valor comercial ligeiramente acima. O que isso significa? Se o cálculo aqui nos deu um valor de 7.000 BTU, eu vou comprar um ar-condicionado de 9.000 BTU, que é o acima desse. Tá certo, pessoal? Esse é o jeito de dimensionar usando o site da Consul aqui, tá certo? Muito mais, obrigado, tchau.